Eu vou deixar o vídeo aqui daí, tá bom? Tá. Mas eu fiquei indignada, Vamos sentar e sabe? Mas não, vai, depois conversar. vamos, não tem problema. Mas olha, é muito engraçado, é até cômico, sabe? Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de nós. Amém? Eu quero ler o Salmo 121. Eu tinha achado outra palavra, mas Deus tem me falado para mim ler essa palavra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, por que também esse salmo Deus tem me falado disso? Não sei se alguém está precisando, mas não sei quantos estavam aqui quando dei um testemunho, e hoje eu vou falar um pouquinho mais do meu testemunho. Eu falei, aquele dia que estava falando, falei testemunho, que meu filho estava na faculdade, mas eu não falei se ele continuou, né? Então, ele continuou a faculdade dele. E quando foi no dia 15 de agosto de 2012, ele chegou com um boleto e falou assim: mãe, eu tenho que pagar esse boleto até dia 3 de setembro. Vocês sabem quanto que era esse boleto? R$5.600. Eu trabalhando um dia por semana, meu marido doente, não trabalhava. E eu peguei aquele boleto e falei: Senhor, e agora? Eu fui, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei: Senhor, está nas tuas mãos. E nós tínhamos um carro e eu falei: Senhor, se é a tua vontade que meu filho termine essa faculdade, que até o final do mês a gente consiga fazer um negócio para esse carro. Irmãos, o que eu estou falando hoje aqui é para honra e glória do nome do Senhor. Quando foi dia 30 de agosto, ele estava com o dinheiro na mão. Nós estávamos com o dinheiro na mão. O boleto que ele tinha para pagar era R$5.600. O homem devolveu 5.700. Deus é fiel na nossa vida, mesmo nós não sendo fiel. E quando nós elevamos nossos olhos para os céus, ou nos prostramos diante de Deus e clamamos por Ele, Ele está pronto a nos ouvir, a derramar a graça, a bênção dele sobre a nossa vida. E quando foi antes do dia 3 de setembro, o meu filho pagou aquela dívida. Então, eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor. E que muitas vezes nós estamos desanimados e não sabemos para onde correr, o que fazer. Mas se nós nos prostramos e erguemos nossos olhos para o céu e pedimos ajuda do nosso ajudador,
Ele vem em nosso socorro. Amém, irmãos? Vamos nos levantar para nós orar? Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã, onde nós estamos aqui diante de Ti, para Te louvar, para Te exaltar, para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque quando nós elevamos nossos olhos para os céus e clamamos por socorro, o Senhor está pronto a nos ouvir. O Senhor está pronto, Pai, a nos socorrer. Mesmo, Senhor, nós sendo tão falho, tão fraco, tão pecador, mas o Senhor é fiel em nossas vidas. Por isso, Pai, que nessa manhã eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai, sobre cada um aqui presente, Pai. Tu sabes, ó Deus, se alguém está aqui, Pai, precisando, Senhor, desta palavra. Então, que o Senhor esteja, Pai, ajudando também, fazendo, Pai, tudo conforme a Tua vontade. Que essa pessoa possa chegar até Ti, meu Deus, e Te clamar, confiar e esperar em Ti, porque o nosso socorro vem de Ti, que fez os céus e a terra e tudo que nelas há. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos voz agora, Pai, para que possamos Te dar um perfeito louvor vindo do nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta hora. Em Teu nome. Amém, Jesus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
Agora a gente vai ter o nosso momento de aviso. Como sempre, a gente está tendo nossos cultos de quarta-feira. Nosso culto de oração começa às 7h30 da noite. Está sendo um culto muito bom, onde a gente tem um tempo de devocional, a gente tem a nossa abertura, temos tempo para louvar o Senhor. E a gente está sempre intercedendo uns pelos outros, sempre sabendo um pouco mais do que o outro está passando, para que a gente possa estar orando pelo outro, né? E também orando sempre pela nossa igreja. Então, se você tem... convido a igreja toda aqui que está aqui a vir na quarta-feira, começa às 7h30, não termina muito tarde, então dá para vir, não é muito, nada tão puxado assim, não vai cansar muito ninguém, eu imagino. Então a igreja convida vocês porque é um momento bom que a gente tem ali para saber o que cada um está precisando de oração, né? Às vezes aqui no domingo todo mundo já sai para fazer almoço, tudo, e a gente não sabe o que cada um está passando para que a gente possa estar pedindo de oração, né? Então, também no domingo a gente tem a nossa EBD, que a gente está tendo todos os domingos, começa às 8h30 da manhã, termina às 9h30, é bem rapidinho, é um momento que a gente está estudando um pouco sobre as parábolas de Jesus. Então a igreja também convida vocês aqui, eu sei que é bem cedo, às vezes dá uma preguiça, ainda mais no frio, né? Mas é bom, é um momento muito legal ali, a gente fala bastante, conversa bastante sobre as parábolas, às vezes a gente tem um entendimento, o Nelson mesmo ele vive falando que quando a gente lê a parábola a primeira vez parece que é tranquilo, mas quando a gente estuda parece que é um terror. Então é bom a gente vir aqui para a gente estudar, para a gente conhecer mais e estar aprendendo mais, cada vez mais uns com os outros, né? Então a gente está aí para isso. Não precisa ter nenhum conhecimento já bíblico avançado, a gente está aqui todo mundo para aprender. Então começa às 8h30 da manhã e a igreja também convida vocês. E agora a gente tem o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você sentir no seu coração, se você quiser dar uma oferta aqui para a igreja com o seu coração, com alegria, e isso vai de cada um aqui da igreja, tá bom? Não é ninguém obrigado a nada. Então quem sentir no coração pode vir nesse momento da oferta, no momento que a gente estiver cantando aqui o nosso próximo louvor. Então é isso. Obrigado. Eu posso colocar de pé de novo para a gente estar louvando. Salvação.
Obrigado, Pai, por este culto, obrigado por este louvor, para que a gente possa estar adorando somente a Ti, Pai, adorando a Ti, Te louvando, Pai, Te agradecendo sempre, Pai, que a gente possa fazer isso todos os domingos, Pai, todos os dias da nossa vida.
Obrigado, meu Deus, por todos que estão aqui, por aqueles que não vieram também, Pai. Obrigado, Pai, mais uma vez, por este dia. Peço que o Senhor esteja usando a boca do pregador aqui, Pai, e esteja falando o que o Senhor quer falar pra gente, Pai. Que esteja tocando nos nossos corações, Pai, que a gente esteja com os ouvidos para a gente realmente ouvir o que a gente precisa ouvir, Pai. Para que a gente acate tudo que a gente precisar para a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelas crianças que vieram, Pai. Obrigado porque o Senhor tem mandado crianças para a nossa igreja e que continue assim, mandando cada vez mais, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para quem não vem, bom dia. Para as pessoas que não vêm, bom dia ainda. Espero que vocês estejam bem. E queria que a gente tivesse um momento de oração agora por todas as pessoas que estão passando enfermos, passando por dificuldades de saúde, dificuldades psicológicas. Quero fazer um parênteses aqui. Talvez vocês tenham notado que a Paty não está vindo. A Paty foi diagnosticada com depressão, então agora ela está tomando os medicamentos, e um dos gatilhos que ela tem é o gatilho que ela fica muito ansiosa perto de pessoas. Então talvez vocês estejam notando que ela não está vindo. A gente não se separou, ainda sou um pastor casado. Então, e as meninas não estão vindo. Talvez vocês também estejam estranhando que as meninas não estão aqui, porque elas, geralmente nas férias de julho, elas vão para a casa da avó, lá na praia. Se ferraram, no caso, porque a semana inteira é de chuva, então não adiantou nada estar na praia, né? Mas só para vocês saberem, senão vocês falam, o pastor está divorciado, não vê as filhas e não vê a mulher, alguma coisa está acontecendo de errado. Mas não, a Paty está doente e as meninas estão na praia. Mas também a gente tem motivo de louvor. Nosso amigo Valdir está aqui, com a graça de Deus. Muitas dificuldades ainda, né, seu Valdir? Mas graças a Deus já não está internado e nós damos glórias do Senhor estar aqui com a gente. E muita gente que passa por tosses, vocês veem que tem uma sinfonia de tosses aqui na igreja, né? São dificuldades que a gente passa esse tempo também. Tio Dito, tia Rosa aqui também, muitas dores, dona Edene estava com febre, enfim, a doença anda por aqui. Então eu queria que, se você lembra de alguém que está passando por dificuldade, seja psicológica, seja física, seja orando por essa pessoa também, tá? Eu não sei de todos, mas com certeza vocês sabem alguém que está passando por alguma dificuldade de saúde. Já vou dar um minutinho para vocês orarem e a gente já começa. Senhor nosso Deus, eu queria estar pedindo nesse momento, Pai, por todas as pessoas que passam por algum tipo de enfermidade, seja psicológica, seja física, Senhor. Tantas pessoas aqui na nossa igreja passando por momentos onde estão doentes, estão acamados, Senhor, que o Senhor, Pai, com sua mão misericórdia, Pai,
esteja ajudando cada pessoa aqui que está passando por alguma dificuldade, pessoas que às vezes a gente conhece, pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Por favor, tenha misericórdia, Pai. E nós, Pai, como igreja, se pudermos fazer alguma coisa, Pai, que o Senhor esteja nos mostrando o que fazer, como guiar, como agir em todo esse processo, Senhor. Por favor, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, Senhor. Damos graça por o seu Valdir ter saído do hospital, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, dirigindo todo esse processo, que toda essa doença ela passe e ela seja transformada em honra e glória para o seu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Pai. Agora nos dá um momento bom, Pai, de estudo da sua palavra, onde a gente consiga, Pai, estar cada vez mais conectados a Ti, Pai. E que o nosso coração esteja cheio do Seu Espírito Santo nesse momento, para que a nossa vontade, as nossas certezas, Pai, sejam substituídas pelas Suas certezas, pelas Suas vontades e não pelo nosso ser, Senhor. Que nós consigamos cada vez mais se diminuirmos, Pai, para que o Senhor cresça, Pai, e que isso renda frutos na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente, como o Arthur falou, nós estamos estudando durante os dias, durante os domingos, sobre a parábola algumas parábolas, são 11 parábolas que a gente vai estudar no nosso dia a dia, nos nossos domingos de EBD. E só que nesse domingo, ontem ainda, eu estudo durante a semana algumas coisas, só que no sábado geralmente eu sento para colocar no papel, organizar as ideias. E ontem, quando eu estava estudando a parábola das 10 virgens, eu falei, caraca, como tem coisa nesse negócio aqui. No primeiro momento a gente olha e fala, não, a parábola é tranquilinha. Qual que é o significado da parábola das 10 virgens? A gente vai olhar e vai ver que a gente vai ver isso em Mateus 25, que é a volta de Cristo, tranquilo. A gente vai ver a volta de Cristo e vai estar, não precisa saber mais nada. Mas aí a gente começa a estudar, a gente começa a ver que, caraca, como tem coisa para a gente saber, como anda a nossa vida. Eu vou estar lendo Mateus 25, de 1 a 13, e daí a gente vai pensar um pouquinho mais sobre algumas coisas que a gente tem que ter na nossa vida para a gente não ser, como a Bíblia fala, as nécias, ou no caso as tolas, para a gente ser as prudentes, né? Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. É muito interessante que essa parábola, e um parênteses, não sei se vocês lembram, faz uns 2 anos e 2 meses, pelo que eu vi nos meus arquivos, que eu já preguei sobre essa parábola das 10 virgens, e eu falei um pouquinho sobre toda a questão principal da parábola, que é o quê? A volta de Cristo.
falei um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo, mas essa parábola ela faz parte das mensagens escatológicas, onde está perguntando-se quando vai acontecer, como vai acontecer, e Jesus, com suas parábolas, ele ensina de uma maneira muito, muito legal, porque ele pega coisas do dia a dia do pessoal e aplica de uma forma que o pessoal consegue entender de uma forma muito, muito fácil. E a questão principal dessa parábola qual é? Ele vai voltar. Uma hora ou outra ele vai voltar. Pode que demore, como demorou, pode, como alguns dizem hoje em dia, nossa, mas cadê a volta do Cristo? E como a gente estava falando hoje cedo, talvez os discípulos naquela época achavam que ele já ia voltar logo. Por quê? Quando a gente pega os escritos e fala, Jesus vai voltar, então eles já estavam, só que se passou 2000 anos e está se passando e a gente não sabe quando vai voltar. Outra coisa que é essencial nessa parábola, que ele julgará os pecadores e recompensará os justos. Tipo, você está com a candeia, você está preparado, beleza, você vai entrar, se você não está, você não vai ficar de fora. E que as pessoas devem estar prontas. São as coisas principais, vamos dizer, dessa parábola. Mas, tem mais uma coisa, a sua vinda é inesperada. Sabemos quando vem? Não. O que ele responde quando pergunto para ele quando vai ser? Nem eu sei. Isso é com o Pai. Então, se nem Jesus sabe, nós temos esse versículo na Bíblia, o que é daquelas pessoas que tentam adivinhar quando Jesus vai voltar? Ele vai voltar agora. Infeliz, está na Bíblia que nem Jesus sabe. Como é que você, com a sua esperteza, vai saber que Jesus está voltando? Ele vai voltar, vai ser inesperado, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. A verdade central é, ele vai chegar. E uma coisa muito importante, não tem segunda chamada. Não tem aquela coisa assim, beleza, Jesus voltou, mas agora eu vou lá comprar o óleo como essas outras 5 virgens e eu volto e Jesus vai abrir a porta. Não tem isso, não vai acontecer. Esteja preparado, porque senão vai dar ruim. Você não vai entrar junto. No entanto, o que eu gostaria de olhar hoje, nessa manhã, pensar um pouquinho com a gente, quais são as verdades secundárias desse texto? O que nós podemos tirar de lições sobre toda essa questão de como que a gente pode estar cheio, como que a nossa candeia pode estar cheia, como que a gente pode, de repente, estar com a candeia vazia, ou até se a nossa eu coloquei a imagem que vocês não vieram cedo, a imagem está no outro PowerPoint do que seria uma candeia, perderam. Deveria ter colocado aqui também. Mas o que eu quero falar assim? Às vezes tua candeia, ela pode estar cheia de um monte de coisa que não é o óleo. E a gente vai ver um pouquinho o que é isso, como que pode acontecer isso. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, vou passar bem rapidinho, como se fazia um casamento nessa época. Os casamentos eram um evento muito grandioso, era um evento gigantescos, assim, duravam os mais curtinhos uma semana, vamos dizer assim. O povo se reunia, geralmente esses casamentos eles já eram acordados muito antes, quando os noivos, no caso, eram até pequenos, os casamentos eram acertados e era muito grave esse casamento ser desfeito, era algo muito, muito difícil de você fazer. O casamento era algo assim que geralmente acontecia-se à noite, era algo que, por isso que aqui fala que as virgens foram dormir. O noivo, ele tinha os seus amigos, como Timóteo fala, que hoje talvez nós transformamos para padrinhos, e as noivas tinham as madrinhas dela. Então, o que acontece? Nesse contexto, o noivo saía da casa dele, com os seus padrinhos lá, indo junto num cortejo,
e passava, pegava a noiva e todos iam para o banquete nupcial. Era assim que acontecia. E por isso que aqui fala assim, que elas adormeceram. Não sabemos, porque uma coisa muito importante, não tinha hora. Não era aquela coisa assim, não, às 9 da noite o noivo vai passar aqui, 9h30 nós vamos chegar no... Não, elas não sabiam quando isso ia acontecer, quando que isso ia ser feito. Então os casamentos eram dessa forma muito grandiosos, onde o noivo passava, pegava a noiva, e essas madrinhas, nesse caso, elas acendiam as candeias para iluminar. Como era a noite, você já imaginou a noite você andando e sem luz? Então isso daí servia para iluminar, para chegar até o candeeiro, até a festa, vamos dizer assim, né? Então o casamento era mais ou menos isso, era grosso modo que eu estou falando, bem rapidinho, tem muitos detalhes, os detalhes são muito legais de a gente saber como é um casamento, como que acontece. Mas a primeira coisa que eu queria falar, isso só para vocês entenderem, a chama se apaga quando o óleo também se acaba. Olha o que acontece. As moças sem juízos pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As moças sem juízos disseram às outras: dai um pouco de óleo para nós, pois nossas lamparinas estão se apagando. A lamparina estava se apagando porque não tinha óleo. E talvez a lição secundária mais importante dessa parábola, e talvez alguns comentaristas falam que esse óleo pode ser mostrado na questão do Espírito Santo. Por que isso acaba? A lamparina ela vai se apagar se o óleo acabar. E muitas vezes na nossa vida a gente esmorece porque deixa algumas coisas do Espírito Santo para trás. A gente não escuta a voz de Deus, porque uma coisa que é bem importante: quantas virgens eram? 10 virgens. Todas estavam vestidas a caráter? A princípio sim. Todas estavam no local certo? Mas nem todas estavam preparadas. E nessa nossa vida cristã, nessa nossa vida, onde a gente tem um monte de coisa, onde a gente faz um monte de coisas, às vezes a gente pode estar no lugar certo, a gente pode estar com a roupa certa, só que às vezes a gente não vai estar preparado como a gente deveria. E isso, muitas coisas vão fazer com que a gente não esteja preparado, como a gente não esteja com óleo suficiente para estar entrando no grande banquete. Talvez eu e você, nós temos algumas coisas que a gente tem que priorizar na nossa vida. E talvez seja o escutar do Espírito Santo, quando a gente olha para toda a questão das mulheres sensatas de iluminar o cortejo, e a gente pode pegar alguma coisa e falar assim que essas mulheres talvez foram ser luz do cortejo, e nós temos que ser luz hoje em dia. Só que muitas vezes a gente não consegue ser essa luz por várias formas, por não estarmos preparados. E o que não é estar preparado? Eu não sei, é uma pergunta. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia, vamos falar assim? Porque se eu perguntar quantas vezes você lê a Bíblia por semana, começa a ficar mais difícil. Quantas vezes você lê a Bíblia no mês? Pergunta rápida. Quem tem mais de 10 anos de conversão aqui? Ergue a mão. 5 anos? 5 anos é bastante tempo ou é pouco tempo? 3 anos? 2 anos? 1 ano? Vários tempos? É uma pergunta que vocês não precisam responder, mas
Os que têm mais de 1 ano de conversão. Você já leu a Bíblia inteira? É uma pergunta, não estou acusando ninguém. Quantas vezes você faz devocional na semana? Quantas vezes você se lembra de Deus no dia? São coisas que Deus nos chamou para a gente ser luz do mundo, mas nossas lamparinas, elas estão se apagando por falta de suprimento. Porque essas coisas que vão nos fazer cheio, essas coisas que vão encher nosso espírito, vão encher nossa alma, que vão nos deixar preparados para quando Deus voltar. Como que a gente vai estar preparado se a gente não lê a Bíblia? Quanto tempo é a sua oração por dia? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? E detalhe, não é o tempo, é a qualidade. Mas você vai falar assim, eu não tenho tempo, sei lá qual vai ser a sua resposta. Mas você tem tempo de qualidade com Deus? Porque se a gente pega, as 10 estavam juntas, elas estavam no mesmo lugar. Mas qual que é o teu tempo de qualidade com Deus? Como você trata o relacionamento que você tem com Ele? Como anda a sua vida nas coisas que estão escritas aqui? Eu sei que está escrito isso, mas agora não dá para fazer, agora não tem tempo, agora não dá. Eu sei de um monte de coisa da Bíblia, mas estou falando nós. Mas quanto disso a gente põe em prática? Quanto disso a gente faz no nosso dia a dia? E daí uma pergunta que vem é, mas ele prometeu que não nos deixaria órfãos, certo? Não é verdade? É bíblico, né? Vocês podem falar isso para mim. Que ele nos daria dons, que o Espírito Santo nos daria conforme a medida. Mas como que a gente entende isso então? Você precisa de tudo isso, sabe? Você precisa se tem a sua responsabilidade de ler a Bíblia, fazer oração, ter seu tempo devocional, porque a Bíblia nos ajuda a responder essas perguntas. Ele não vai nos deixar órfão. Então, se ele não vai nos deixar órfão, eu vou entrar no reino dos céus, porque ele não vai me deixar órfão. Não é uma pergunta lógica? Está na Bíblia o que eu estou falando. Mas vamos começar um pouco assim. Nós sempre, ou às vezes, em geral, nos contentamos com o pouco que temos. Você sabe da Bíblia? Beleza, tranquilo, eu sei algumas coisas, mas essa é a grande diferença de você ser prudente e você ser um cara que não é prudente. Perguntinha que serve para mim. Às vezes eu sou horrível nisso, muito horrível. Mas perguntinhas de escola dominical. Quantos versículos você sabe de cor? Perguntinha fácil. Eu sei poucos, eu sou uma tragédia nisso, eu não consigo decorar. Eu até sei, mas não sei. O que você faz para... eu vou na igreja, domingo, beleza. Eu oro de vez em quando eu tenho tempo. Eu faço devocional. Às vezes, quando eu estou com problema, quando a coisa aperta, daí eu me chego mais em Deus mesmo. Daí o negócio, eu vou para cima. Mas qual é a sua vida com Deus? Lembre, as 10 estavam juntas, só que 5 ficaram fora. Aí, sem juízo, acharam que era suficiente o que tinha na lâmpada. E muitas vezes a gente acha que a gente está suficiente com o que a gente tem. A gente busca coisas no dia a dia, a gente faz as nossas coisas do dia a dia. Mas e Deus? Como eu falei de manhã na escola dominical,
Pode que Jesus volte daqui 1000 anos, mas você não vai durar 1000 anos, você vai morrer antes. Acabou para você do mesmo jeito. Como está a tua vida hoje? Hoje, agora. Agora. Se você levar a mão e Deus puxar, você vai ser chamada por Ele de prudente ou de nécias, no caso, imprudentes. Quem é você hoje? Você tem certeza que você vai ser salvo hoje? E essa é uma pergunta difícil, né? Mas como está o seu suprimento? Como estão as suas coisas que você tem que fazer para que o Espírito Santo seja carimbado em você? Porque quando a gente pode ser prudente ou imprudente. É como o que você é imprudente quando o que acontece quando você é imprudente no trânsito? Dá ruim. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. O que você faz para encher o teu tanque, para encher a sua lamparina? O que você faz, mano, de prático para você não ser que nem ali, nos contentarmos com o pouco que temos? Talvez uma coisa que a gente tem que pensar, a gente nem sempre, a gente só aceitando Jesus, sem ter uma vida com Deus, vai ser o suficiente para nós sermos salvos. Eu sei que sou estranho, mas lembra que Romanos fala que a gente é pior que Satanás, porque Satanás conhece a Deus e treme, e nós não. Nós temos uma vida onde nós levamos Deus, às vezes, na esportiva. Não, Deus é legal, e é bom, e é legal e é bom. Mas a gente tem dificuldades, a gente tem coisas que a gente tem que estar crescendo sempre. A gente tem, já leu a Bíblia inteira uma vez? Lê 2, lê 3, lê 4, lê 10. Deus é a coisa que você mais ama hoje. Se te desse um papelzinho agora e falasse qual a coisa número 1 que você ama? Eu não sei qual é, e vocês? Em que posição que Deus estaria? Ou vamos mudar a pergunta? Nos afazeres do seu dia a dia, em que posição que está Deus? Deus é aquele minutinho que você chega em casa e fala, estou tão cansado, obrigado Senhor pelo dia, e dorme. Que posição que Deus está na tua vida? Há muitos servos, pessoas na igreja que andam com o tanque cheio, tanque vazio, porque não buscam a Deus, nem o colocam como prioridade na sua vida. Deus tem que ser prioridade, meus amigos. Por Ele não são todas as coisas? Se você está em dificuldade, você clama a Deus. Muitas coisas a gente fala de Deus. Quem quer passar a eternidade com Deus aqui? Todo mundo, talvez, né? Bom, espero. Mas se você quer passar uma eternidade com Ele, certo? Mas você não tem 15 minutos do seu dia de 24 horas para dedicar a Ele, por que você quer passar a eternidade com Ele então? Você não consegue ter 15 minutos com Ele diariamente? 15 minutos de um dia de 24 horas. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E essas virgens, as imprudentes, talvez não era, o noivo não era a prioridade na vida delas. Sabe o que é pior? É que nunca sabemos o dia nem a hora que nós vamos necessitar das nossas reservas, seja do Espírito Santo, seja do que você for, porque nós vamos passar, às vezes, por enfrentamentos inesperados. A gente vai passar por coisas que a gente não sabe como que a gente vai passar, e é aquela coisa, pode que você não vá para
para baixo da terra, vamos falar assim, mas às vezes você vai passar por dificuldades na sua vida, que se você não tiver com os pés na rocha, o castelinho vai desabar. Há dificuldades que a gente passa na nossa vida, e a gente vai passar, que se a gente não tiver firmado com Deus, a gente vai se perder. Lembra das pregações que eu fiz, as últimas pregações que eu fiz? Momentos de sofrimento vêm, e quais são as perguntas que a gente faz? Seja, você tem que estar com o tanque cheio, até por uma oportunidade de você ser luz para os outros. Se alguém tem dificuldade em alguma coisa e chega para você conversar com você, você tem experiências reais com Deus, onde você possa testemunhar e falar: cara, Deus vai te ajudar, porque já foi, eu já tive experiências com Deus. Experiências profundas, experiências que movem o teu ser, aquelas experiências que tu fala: meu, é sobrenatural, eu não sei como que aconteceu, mas Deus está com você. Qual é o teu testemunho de Deus? Se alguém te perguntar, o que Deus faz na tua vida, o que Ele já fez, ou mesmo o teu tempo está cheio por encontro com o Senhor. Nós estamos todos aqui, mas quem garante que eu vou chegar naquele portão vivo? Estou falando Nelson. Quem garante isso? Como está meu tanque? Está cheio ou está vazio? Como estão os seus reservatórios das coisas de Deus? Como eles andam? Cheio até o talo? Meio tanque? Baixo? Como que anda a sua vida com Deus? Porque encher os nossos reservatórios envolve determinação. Você tem que ser determinado. Tem algumas coisas que você vai falar: mas é tão difícil. Se determine, se Deus é sua prioridade, você vai atrás. Você vai correr atrás das coisas de Deus. E eu não estou falando para você ser um crente abilolado ou um crente neurótico, onde você deixa todas as suas coisas e, enfim, não dá um bom testemunho no seu emprego, de chegar atrasado. Não é isso que eu quero falar. Mas todas as coisas na sua vida são para a honra e glória de Deus? Na minha, talvez não. Muitas vezes isso não é a verdade na minha vida. Porque as coisas de Deus, elas deixam de ser importantes. Nós trocamos as coisas de Deus, às vezes, por um aumento salarial, por uma promoção, por um elogio, ou até mesmo por uma crítica. Como você busca encher teu tanque das coisas de Deus? Outra coisa que vai baixando as nossas reservas é dizer do modo que entristece o Espírito Santo. Isso é bíblico. Decidimos viver do modo que entristece o Espírito Santo quando a gente decide viver ao nosso jeito. Veja a recomendação que o Paulo faz. Efésios 4, 25 a 32. Está pequeno para vocês lerem, mas eu vou ler aqui. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade ao seu irmão na fé, pois todos somos membros de um só corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam o que o Espírito Santo de Deus
fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual a garantia que chegar o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Se você decidir viver da maneira que mandei. Seu reservatório às vezes pode não estar cheio, sabe por quê? Porque tem um monte de coisas ali que estão ocupando o espaço que é do Espírito Santo. A gente pode até, Deus ele não vai te enfiar, vamos pegar um tanque de gasolina para ficar mais, enfiar a mangueira ali. Não. Ele propõe, ele te dá. Ele pode até te chamar para desentulhar. Sabe aquela, quando você pega o guarda-roupa para arrumar e tira um monte de tralha? Deus pode te ajudar com isso. E Ele vai te ajudar com isso. Mas a decisão é tua. Você tem que ter a decisão de falar assim: eu não quero mais entristecer o Espírito Santo, eu quero fazer as coisas que Efésios aqui falou. Quantas vezes a gente está com o nosso tanque cheio de amargura em vez de ser amor? Quantas vezes a gente está com o tanque cheio de mentira em vez de ser verdade? Quantas vezes a gente começa a ser tentado por Satanás? Porque a nossa lamparina ela pode estar cheia de mentira. Eu não estou falando que você é um mentiroso, mas uma mentira que você acredita. Eu acredito que eu sou um bom cristão. Tá, essa é a tua verdade, mas quando você vai para a Bíblia, você é um bom cristão? Pela raiva, quantos de nós nos deixamos nos tomar pela raiva e falar coisas difíceis para os outros, ou achar, eu posso falar a verdade porque eu estou certo e a pessoa tem que me engolir? Pelas portas da amargura, pessoal. A amargura é a coisa que nos corrói, que nos enche de um jeito que a gente não tem espaço para mais nada, a não ser murmurar, reclamar, falar mal dos outros. Isso vai enchendo o nosso tanque de coisas que não são coisas que Deus quer. Pelo nosso egoísmo. Eu mereço, eu sou. Você só é uma coisa com Cristo. Fora de Cristo, nós somos pobres pecadores. Mais nada. Você é uma pessoa que se dá pelos outros ou você é uma pessoa que pensa em si? Qual é a sua compaixão para os outros? Você usa isso daqui? E às vezes usa com gosto? Eu vou falar isso porque eu sei que vai machucar maridos e mulheres, irmãos e irmãs. Às vezes a gente até machuca pessoas com palavras, mas sem querer. Mas grande parte da nossa vida a gente machuca as pessoas porque a gente quer. Eu quero que ela sofra. Nós estudamos 3 domingos atrás sobre o perdão nas parábolas. E hoje, o perdão que é difundido por aí é o perdão com compensação. Que seria: eu te perdoo, Ana, se você merecer o meu perdão. Se você fazer por dom. Se eu te humilhar bastante e ver que você está humilhada, daí eu te perdoo. Esse é o nosso padrão do perdão hoje. Você já imaginou se Deus fizesse isso com você? Ou comigo? O perdão divino é diferente. Qual é
é a amargura que está no teu coração, que impede que você esteja cheio do Espírito Santo, que você seja uma pessoa diferente, que você seja luz, que as pessoas olhem para você e falem, caraca, ele é diferente. Insultos. Quer conhecer uma pessoa? Ande de carro com ele, jogue bola com ele e dê dinheiro para ele. Você vai conhecer a pessoa que é uma beleza. Anda de carro num dia de chuva desse, onde tem aquela bênção que está ali fazendo um monte de coisa errada. Ô filha da mãe de Deus, como é você nesses pequenos detalhes que os outros estão olhando para você? O pastor me contou uma história que o cara fechou ele, bravo e não sei o que, e fechou ele e esbarrou no paralama dele. Ele desceu do carro, esse pastor que eu conheço, ele não falou nada. Ele só falou, sabe aquele famoso peixinho da tampa traseira dos carros? Ele só falou assim, tira esse peixinho, você está envergonhando o Evangelho. Quantas vezes nós usamos coisas de Deus para envergonhar o Evangelho? Nossos insultos, nossas amarguras, nossas gritarias. Gostamos de berrar e gostamos de mostrar que nós estamos certos. Nós somos os bons e você está errado. Você imaginou se Deus agisse assim com a gente? Maldade nos pensamentos. Porque tem todas aquelas coisas que a gente talvez não faça. Palavras machucos, amarguras, insultos, gritarias. Mas o nosso coração está podre. Nosso coração está fedendo. Exala fedor. Porque os nossos pensamentos não são coisas que vêm de Deus. Essa 10ª aqui, talvez é o que mais ocupe o espaço que seria para ser o óleo de Deus, que é a falta de perdão. Sempre queremos perdão, mas nunca ou quase nunca temos a disposição para perdoar. Você só pode ser cheio do Espírito Santo se você permitir se esvaziar. Se você não estiver disposto a se esvaziar de você mesmo, das suas verdades, das suas razões, e deixar ser cheio pelo Evangelho, você não vai poder ficar cheio, ser cheio. Enquanto as coisas de Deus não fizerem, pelo menos você pensar, porque muitas dessas coisas aqui, que a gente listou, são coisas difíceis. Eu não estou falando que é fácil. O Nelson está pregando. Não, é muito difícil. Todas as 10 coisas que eu enumerei aqui, a lista poderia ser muito, muito, muito maior. Nenhuma delas é fácil. Mas lembra que eu falei agora há pouco? Requer determinação. Requer você querer. E sabe, muitas dessas, se não a maioria, a gente não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de Deus, para que Deus esteja mexendo, mas você deixa Deus entrar naquele quartinho da tua bagunça e fazer a limpa que precisa ser feita? Ou pelo menos a gente consegue pensar de uma forma que isso faça sentido. Talvez eu não consiga, mas eu tenho que mudar. E talvez eu tenha que mudar, não é uma coisa, mês que vem eu vou ver isso. Talvez o mês que vem eu trate melhor minha mulher. Talvez o mês que vem eu dê menos importância para as coisas materiais e mais para as coisas de Deus. O noivo pode chegar. Como vai estar teu tanque? Do que está cheio seu reservatório, vou fazer essa pergunta mais uma vez. O que tem tomado lugar da paixão espiritual na tua vida? Quais são as coisas que fazem o teu coração mexer? Quando eu fiquei internado lá
quando eu estava com a depressão, vocês sabem, que eu fiquei uns 20 dias lá internado, tinha um rapaz que ele era, esqueci o nome, mas é bíblico, não era sacerdote, era da igreja, me ajudem por favor, tem um cargo na igreja, presbítero, ele era presbítero da igreja, e sabe por que ele estava internado? Porque ele largou tudo na vida dele para se afundar em jogos. Em uma semana ele gastou 21 mil reais em aposta. Um cara que estava no lugar certo, estava na igreja, fazendo as coisas de Deus, mas talvez ele não estava preparado. Aí a esposa dele teve que internar ele porque a compulsão era absurda em jogos. Então são coisas que vão entrando na nossa vida e vão nos esvaziando sem a gente perceber. A amargura ela vai entrando de forma sorrateira, a falta de perdão vai entrando. E uma outra coisa que nossos reservatórios vão abaixando é quando a gente começa a resistir à voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está falando no seu ouvido, faça isso, faça aquele outro. Hã? O quê? Quê? O que dá para fazer? A Bíblia nos fala que somos chamados a ser cheios da graça. Falta sabedoria, o que a Bíblia fala? Peça. Nós não sabemos todas essas coisas aqui, essas 10 coisas. Não conseguimos. Mas se falta sabedoria, peça a Deus, clame ao Senhor, para que Ele te mostre, para que Ele deixe Ele fazer a limpeza que precisa ser feita no seu coração. Mas Deus é fantástico. Ele não desiste de nos convocar. Ao contrário do TikTok, falei com o Renato, para o Arthur e para a Valéria, a Bia estava vendo, ela está na vibe de ver TikTok gospel. E ela mandou um videozinho para mim onde falava assim: se você não aceitar Deus, Ele vai virar as costas para você. Eu falei: filha, desliga isso agora. Para. Expliquei para ela tudo. Mas nosso Deus é tão poderoso que Ele não desiste de mim e de você. Tem dificuldades? Todos nós temos. Mas busque, se determine. Muitas vezes a gente decide não escutar a voz de Deus, e a gente decide ser guiado pelo nosso coração, e o nosso coração é enganoso. E olha a palavra que Estevão falou aos que resistiam a mensagem. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quantos de nós resistimos ao Espírito Santo? Quando Deus está falando, arruma, tem que arrumar, não está certo. Quantas vezes a gente faz isso, que a gente acha que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus? Existir o Espírito Santo quando a gente declara independência de Deus. Assumimos as nossas vontades, os planos que nós temos para nós. E eu não estou falando que é errado fazer plano, é correto. Mas você já perguntou para Deus se esse plano faz parte dos planos dele para a sua vida? Não importa conselhos que alguma pessoa pode dar, o que importa é o que eu quero, é o que eu tenho que fazer.
E essa rebeldia contra Deus se torna uma obstinação. A gente se torna tão obstinado, tão cego na nossa verdade, que a gente não escuta mais nada em volta, e muito menos o que o Espírito Santo fala. Resistir ao Espírito Santo, não escutar o Espírito Santo, é viver em luta com o Senhor. Só que eu tenho uma coisinha para te falar. Essa luta é em vão, porque você nunca vai vencer. Não tem a chance, não, eu vou brigar com Deus, mas talvez não. Sabe aquele casamento, ou aquele plano que você tem, que Deus está falando, não, vai dar certo. E você ainda usa versículos bíblicos para resolver. Aquele casamento que no noivado você já está vendo que está tudo errado, tudo errado. As pessoas estão falando, mas Deus é a favor do casamento, então eu vou me casar. Está errado, não dá certo. Aquelas pessoas que julgam diferente, que falam, não, mas eu vou me casar com essa pessoa. Não estou falando que não possa acontecer, mas eu vou me casar com essa pessoa porque eu vou converter ela. Muitas vezes não dá certo. Quantas pessoas que talvez eu e você, que a gente conheça, que estão no culto, mas vivem à margem da fé, tentando viver do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, do jeito que talvez não é o jeito que Deus tem para você. Quantas vezes Deus já tenha falado com você para você fazer certa coisa e a gente não faz. Posso falar por mim. Eu passei 4 anos por uma depressão, vocês sabem. E eu creio que foi um milagre de Deus na minha vida, que eu só me libertei a hora que eu resolvi escutar Ele. Remédio nenhum deu conta. Como vocês sabem, eu tomava caminhão de remédio. E foi a partir do momento que eu falei, Senhor, se essa é a sua vontade, que seja feito. E a partir dali, eu parei de tomar remédio sem fazer desmame. E eu me sinto muito bem. Escute a voz do Senhor. Escuta o que Ele está falando na sua vida. É só assim que talvez a maioria dos nossos problemas se não vão ser resolvidos, vão ser amenizados. Escute o que Deus tem que falar para você na sua vida, meu irmão. Hebreus 3, 12 e 15 fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês hoje ouvirem a minha voz e não endurecerem seu coração como uma rebelião. Escuta a voz do Senhor. Veja como anda o seu tanque. Não resista à voz dele. Hoje o Senhor chama você